Bom, a Cláudia Sampaio, do bairro de Bicep, ela pergunta, bom, faz uma pergunta aqui sobre os veganos. É verdade que alguns veganos não fazem ingestão de água e sim utilizam a água das frutas? Eu não sei se ela está se referindo a quem segue alguma linha específica de alimentação que independe de ser vegano. Talvez os Não, frugívoros não, não. existem algumas receitas, por exemplo, é possível você fazer sucos maravilhosos com a água dos alimentos, a água do pepino, a água da maçã, a água da laranja, né? A água que já vem neles. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não beba água, não possa beber água. De uma Não, forma geral, os desconheço, veganos bebem desconheço. água como qualquer Normal e outra devem, pessoa. né? Por favor, todos, quem come carne, quem não come carne, beba bastante água. É isso aí, 3423-8124, 3423-8124. Você liga pra gente, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. 3423-8124, a linha está aberta, ou você utiliza o Facebook, pode fazer as suas perguntas e também emitir as suas opiniões. 3423-8124, você liga pra gente e participa. Bom, a Cláudia, que passou a pergunta agora há pouco, né, sobre o filho, ela queria mais informações. A doutora falou que a internet tem várias receitas, né? Mas ela pede informações aqui sobre livros específicos sobre vegetarianismo, aonde conseguir, se nas livrarias já existem livros específicos sobre o vegetarianismo. Tá, tem um livro que eu acho básico e que me ajudou muito, que é o Alimentação Sem Carne, do Dr. Eric Slewich, que ele diz quais são os nutrientes fundamentais na alimentação, os cuidados principais para quem segue uma alimentação vegetariana. Então ele fala, por exemplo, ferro. Ferro você precisa de uma quantidade X diária e você, utilizando tais alimentos, você vai conseguir suprir isso adequadamente. A gente gosta sempre de indicar um blog papacapimveg.com, que é de Sandra Guimarães, que é de Natal e já morou em vários lugares no mundo, e ela tem receitas maravilhosas. Ela procura sempre utilizar ingredientes que são fáceis de encontrar e não utiliza técnicas culinárias complexas. Então, mesmo pessoas que não têm tanta prática na cozinha conseguem pegar uma receita dela, executar e ficar realmente gostoso. Recentemente ela fez uma série de postagens sobre alimentação infantil. Eu participei da última, inclusive, dando algumas dicas, falando um pouco da vivência do vegetarianismo com os filhos. Eu acho que pode ser interessante ela dar uma olhada. É isso aí, 3423-8124. 3423-8124. O Carlos Alberto Peixoto, do bairro também da Imbiribeira, participando bastante hoje esse bairro. 3423-8124. O Carlos pergunta o seguinte: é verdade que existe uma linha de bolos naturais e bolos crudistas, onde ele conseguir receitas nesse sentido? A alimentação, só para esclarecer, né, que a alimentação crudista, todos os ingredientes, os alimentos, eles não passam pelo fogo. Não para cozinhar, né? Não passa por altas temperaturas. Por quê? Para manter a vitalidade desses alimentos. Então, é uma alimentação que ela tem bastante, pode conter bastante brotos, sementes germinadas, porque a gente vai absorver aquela vitalidade dos alimentos. E existem, sim, tortas doces, feitas de alimentos crus, que são com castanhas, com frutas secas, processadas. Faz uma massa muito boa, dá para fazer docinho, dá para fazer uma certa variedade de sabores e rechear com frutas de forma variada. Ele perguntou aqui, na internet ele encontra as receitas, ele falou onde encontrar essas receitas aqui, né? Ele pergunta. Isso, sim, eu não vou saber agora de como, mas a gente tem um... Tem um livro, na verdade, que é do Dr. Alberto Peribanês. Com certeza. Né, que é O Lugar de Médico é na Cozinha, que ele dá algumas receitas. E tem Isso, receitas de o livro do Dr. Alberto, ele é muito interessante para quem está entrando não só no vegetarianismo, mas para quem está querendo adotar um hábito mais saudável alimentar. E ele tem bastante receitas também. Eu acho que se colocar no Google torta doce crudívora, vai aparecer um bocado de coisa. Ok, a gente vai agora... Bom, antes de ir para o intervalo, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, mas vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade.
Mito ou verdade? Leite de soja pode substituir o da vaca? A professora adjunta do Departamento de Nutrição da UFPE, Conceição Chaves, responde: mito ou verdade? O leite de soja, realmente, ele poderia substituir o leite de vaca. Principalmente agora que alguns leites de soja estão sendo adicionados mais cálcio, porque estima-se que 70% da população tem algum grau de intolerância à lactose. Principalmente nessas circunstâncias, é importante a substituição do leite de vaca pelo leite de soja. Mito ou verdade? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. E é isso aí, estamos de volta com o nosso Conexão UFPE Saúde, falando hoje sobre vegetarianismo. Nossa linha 34238124, 34238124, você liga e participa, ou pelo nosso Facebook, Conexão UFPE Saúde. Bom, aqui durante o intervalo, a nossa produtora está aqui comigo, a gente pesquisando algumas receitas naturais, realmente são de dar água na boca, né? Aqui da internet. Então as pessoas que ligaram pra gente, vocês podem encontrar, como a doutora Régia falou, facilmente na internet algumas receitas, e inclusive de tortas e doces naturais. 34238124. Bom, a doutora Régia gostaria de falar um pouco a respeito do trabalho com o vegetarianismo, não é isso? Isso, lá eu faço parte de uma equipe do NAP, que é o Núcleo de Apoio em Práticas Integrativas da Prefeitura do Recife. E a gente tem como base a Unidade de Cuidados Integrais da Saúde, professor Guilherme Abá. Então, lá nessa unidade, nós temos um trabalho que aborda o vegetarianismo uma vez por mês, são os encontros vegetarianos. Por enquanto, ainda não estamos com as práticas culinárias, mas nós fazemos rodas de conversas mensais, sempre na terceira quinta-feira de cada mês, à tarde. A nossa unidade fica no Torreão, na rua Marechal Deodoro. E aí eu deixo aqui o endereço do nosso blog, porque sempre vocês vão estar podendo ver os anúncios de cada encontro. Então, a cada encontro a gente aborda algum tema dentro da alimentação vegetariana. Então, o blog é ucisguilhermeabath.blogspot.com.br. No Facebook a gente também tem um perfil, o CIS Guilherme Abá. Bom, a gente agradece. No finalzinho do programa a gente reforça mais uma vez, né, os contatos. Bom, temos aqui mais participação, a Ardênia Salles. Ela gostaria de saber um pouco mais a respeito do salmão e também a respeito da quantidade de ômega 3. Ela queria que desse uma reforçada, ela ligou o rádio um pouquinho depois. Então, o salmão, na verdade, que é encontrado hoje, infelizmente, é um salmão que vai ser pobre nesses nutrientes, pois ele é cultivado dentro de tanques, tá? Então, aquela cor que é característica do salmão, na verdade, nesse salmão de cativeiro, ela foi resultante de corantes que são colocados na ração. Tá? E a própria ração ela vai ser pobre em ômega 3, consequentemente, esse peixe ele não vai ter uma quantidade de ômega 3 que se espera. Tá? Então, é isso. E temos aqui a participação do Marcos de Olinda. Ele gostaria de saber qual a substância que podemos encontrar tanto nos vegetais quanto nas carnes, ao mesmo tempo. Então, as substâncias que nós precisamos, na verdade, que é encontrada na carne, são as proteínas, o zinco, o ferro, todas essas substâncias, elas são encontradas também nos vegetais, tá? Então, assim, ele pode encontrar o zinco nas leguminosas, que são todos os tipos de feijão, nas oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas, e o ferro também. Os vegetais folhosos, verdes, escuros, são ricos em ferro. As leguminosas são ricas em ferro. Então, ele vai encontrar tudo isso nos vegetais também. Bom, o Luciano Souza, ele que fala do bairro de Boa Viagem, ele diz que, escutei uma palestra sobre alimentação natural, que a batata não é saudável. Isso procede? Isso depende da batata, né? Então, assim, a batata doce é excelente. A batata inglesa, é difícil encontrar batata inglesa que é orgânica,
Tá? Então, ela está, assim, realmente é considerada um dos vegetais mais cheios de agrotóxicos e ela tem muito amido, né? A batata inglesa, essa batata comum, né? Mas temos, assim, a batata doce, né? O inhame, a macaxeira, eles são, nutricionalmente, eles são superiores a essa batata inglesa, tá? Que pode ser substituído. É isso aí, 34238124. 34238124. Bom, a Liliana Sampaio, do bairro de Boa Viagem, pergunta: o consumo de carne, ele propicia o surgimento de problemas como o intestino preso? O consumo de carne vermelha, o consumo né, no de caso. carne vermelha exagerado, com certeza, acaba fazendo com que, primeiro, que ela é muito difícil de ser digerida. Tá? E quando a pessoa consome muita carne, geralmente ela está deixando de consumir fibras que vai ser encontrado nos vegetais. Então isso pode levar, sim, a uma constipação, né? O intestino preso. Já que a gente está falando de alimentação natural, pegando esse ganchinho, né? A senhora falou em fibras. Quais seriam os alimentos indicados para quem tem esse problema e também para todas as pessoas, né? De uma forma geral. Então, todos esses farelos são importantes, as frutas são muito importantes, as que der para você comer com a casca, ingira com a casca. Se for comer a laranja, coma com bagaço. A cenoura, preferir que ela seja crua, ou cozida só al dente, né, que ela seja ainda crocante. Então, todos esses alimentos são ricos em fibra, tá? A aveia é rica em fibra. Folhas, né? As folhas em geral, né? Os cereais na versão integral também, né? Se você preferir o arroz na versão integral, além de você ingerir mais fibra, tem outra vantagem, que os cereais integrais, eles têm proteínas que não tem em quantidade suficiente, por exemplo, no feijão. Então, para você ter todos os aminoácidos essenciais, é importante você ter na alimentação cereais integrais e leguminosas. Uhum. Bom, falando em cereal, né, já puxando, aquelas barrinhas, elas são nutritivas, aquelas que a gente compra, né? Muita gente leva para academia, né, que vem com cereal, vem com fruta. Depende dá da para consumir ou não? Na verdade, eu sempre peço para olhar o rótulo e ver a quantidade de fibra. A maioria dessas que são mais famosas aí, se você olhar lá, é 0 fibra. Então, elas são muito ricas em açúcar, muito ricas em gordura, mas existem barrinhas que são mais saudáveis, tá? Então, é bom sempre dar uma olhada na composição. Tem umas que são realmente, tem castanhas, tem amêndoas, e são melhores do que outras, né? Examinar o rótulo é importante também para a gente ter ideia, ter uma noção de quanto de aditivo artificial a gente ingere. Né? Então, algumas marcas também têm menos aditivos e outras têm muito mais aditivos do que nutrientes e coisas boas nos alimentos. Tem uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, que é a ordem dos ingredientes no rótulo é primeiro o que tem mais até o que tem menos. Então, se você pega um rótulo e o primeiro item é açúcar, quer dizer que tem mais açúcar do que qualquer outro ingrediente daquele produto. E geralmente nas barrinhas o açúcar, uma coisa que eles fazem é usar vários tipos de açúcar até para isso se misturar no meio dos ingredientes. Então usam também maltodextrina, usam xarope de glucose. Então, para saber se tem muito açúcar, você tem que procurar, se não só açúcar, mas essas outras variações também. Muito mais interessante a pessoa comer fruta seca, que não precisa de refrigeração, você pode levar na bolsa, é prático e saboroso. Frutas secas, faz um mix de oleaginosas, né? Castanhas, amêndoas, e coloca umas frutas secas, você vai estar, com certeza, tendo muito mais vantagem do que comprar essas barrinhas cheias de açúcar.